pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e no vídeo de hoje é um Dicas da Bá. Eu preparei um vídeo aí com várias dicas de livros 4 estrelas. Às vezes a gente acha que um livro 4 estrelas não é tão bom assim, mas são, gente. Eu tô aqui para provar que existem livros 4 estrelas que são bons, que vale a pena a gente ler, mesmo que eles não sejam perfeitos. Então, se você quiser saber quais são esses livros, fica comigo, sejam todos muito bem-vindos. Bora lá, gente. Eu preparei 5 livros e as fotos deles vão estar aparecendo aqui ao lado. Eu vou contar um pouquinho sobre a história de cada um deles. Vou dizer também um pouquinho dos motivos de ele não terem sido 5 estrelas, mas que vale a pena a leitura. O primeiro é o Trust, da autora Kylie Scott. Ele vai contar a história do John e da Ed. Ele é um jovem adulto e esses dois, eles se conhecem numa situação de extremo perigo. Eles estão dentro de uma loja de conveniência quando essa loja de conveniência é assaltada. O assalto sai super mal e eles acabam sendo mantidos como reféns, né? Quando a polícia cerca o local, o assaltante acaba deixando eles como reféns. Então a vida deles corre um risco ali absurdo nesse momento. Então eles passam por essa experiência de quase morte e a vida da Ed muda muito depois disso, né? A perspectiva dela de vida muda muito. Ela começa a não se importar tanto com as coisas porque ela não acreditava. Depois que você passa por uma situação dessa, ela acreditava que existem coisas muito mais importantes, né? Então ela começa a viver um momento um tanto quanto destrutivo. Ela sai da escola que ela estudava e ela era uma menina que sofria muito bullying por conta do peso dela, da aparência dela, do físico. Então as pessoas elas tratavam ela muito mal. Então ela aperta o F, né? Depois que acontece isso, ela não tá nem aí pra nada. Ela acaba trocando de escola. E nessa nova escola é onde o John estuda, né? E o John é um cara meio metido assim em coisas erradas. E depois que ele passa por essa situação, ele decide mudar. Ele era metido com algumas coisas erradas, então ele decide mudar a vida dele, né? Ele decide deixar de fazer as besteiras que ele fazia e andar pelo lado correto da situação. Só que a Ed, ela tá nessa fase meio destrutiva e eles dois vão se encontrar ali, vão se unir ali, porque só eles entendem o que eles passaram. Então o trauma é muito forte. E eles vão se entender, né? Nessa situação deles, eles vão acabar se entendendo, se reconhecendo e naturalmente vai rolar uma atração e algo mais entre eles. O livro é muito amorzinho, gente, nesse sentido. Ele, claro, se você tem algum problema com algum desses temas, é bom que você não leia. Mas se você é de boa com esses temas, pode ler tranquilamente. E assim, ele vai falar desses temas um pouco mais densos da vida da adolescência, bullying, uso de drogas, o próprio saúde mental, né, que é algo muito importante. Então a gente vai ver isso sendo tratado dentro do livro. E de uma forma bem interessante também, eu não achei a autora leviana. O meu único problema com o livro foi o final. Eu achei que eles já tinham passado por drama demais e ela acabou fazendo com que uma situação acontecesse no final que me desagradou bastante. Não me desagradou bastante, mas a melhor forma de dizer é que assim, eu não vi necessidade daquilo. Então, pra mim, o livro o final foi pesado no drama. Eles já tinham sofrido demais e eu achava que eles não precisavam passar por mais um evento traumático, que é o que acontece no final do livro. Eu não vou entrar em detalhes bem óbvios aqui, né? Porque não vamos spoiler. Mas fora isso, é um livro sensacional e que eu acredito que vale bastante a pena. Pode ler sem medo de ser feliz, ok? A minha próxima indicação, também da mesma autora, da Kylie Scott, que é o livro Repeat. Esse ele vai contar a história da Clementine e do Ed. No livro anterior era a Ed, nesse é o Ed, né? E esse livro é um romance, eles já são adultos e eles tinham uma relação. Eles eram um casal, inclusive um livro sobre segundas chances. E eles eram um casal e o relacionamento deles acabou. Nisso que o relacionamento deles acabou, a Clementine ela acaba sofrendo um atentado, né? Ela é assaltada e nisso que ela é assaltada, ela acaba batendo a cabeça na calçada, alguma coisa assim, eu não lembro em detalhes. Mas isso faz com que ela perca a memória, o tanto que o livro começa com ela no hospital, não lembrando de nada, assim, reconhecendo uma coisa ou outra. E ela já não se reconhece mais como pessoa, quem ela era. Ela sabe quem ela era pelo que as pessoas contam.
mas ela já não se identifica com aquela imagem, né? Então ela vai atrás de reconstruir quem ela é. Ela vai atrás dos antigos hobbies, vai visitar os lugares que ela costumava visitar, inclusive o local onde ela morava antigamente. Ela atualmente mora com a irmã, mas ela era namorada do Ed e eles viviam juntos, eles dividiam uma casa, né? E aí ela vai acabar chegando até onde ele estava, que é o estúdio de tatuagem onde ele trabalha, onde ele é um dos donos, né? E ali ela vai voltar para a vida do Ed, ele vai ficar muito desconfiado, né, da história, de tudo mais, mas ele meio que vai assim, não, eu vou te ajudar, porque você está tentando reconstruir a sua vida, né? E aí eles vão passar a morar juntos. Aí vocês imaginam o que vai acontecer dessa situação dos dois morando juntos. Mas é um livro muito interessante, gente. Ele é muito legal porque ele vai mostrar essa perspectiva da personagem que não se lembra de nada. Então ela tá tentando reconstruir a vida dela e pra mim isso foi um toque interessante na história. O que me desagradou também foi o desenrolar de algumas situações, sabe? As pessoas que conviviam com eles antes, principalmente os amigos dele, julgam muito a Clementine. Eles batem assim como se ela não prestasse mesmo. Então, pra mim, assim, eu achei que foi meio pesado. Até porque a gente tá lendo um livro onde as pessoas são adultas e elas são responsáveis pelas ações dela, né? Não precisa ter amigos, eu acredito nesse tipo de relação entre amigos, né? Que você não precisa, o máximo que você deve fazer é aconselhar e dizer a sua opinião, mas aí você julgar, dizer assim, eu não quero me relacionar com essa pessoa, eu vou ficar de mal e não sei o quê. Pra mim isso é infantil demais. Então nesse livro tem um pouco disso, de pessoas julgando demais. E o final do livro é interessante, um tantinho inesperado, mas bem interessante. Eu gostei dessa história também, 4 estrelas, muito bom. Minha terceira indicação é o livro Meu Campeão, da autora Lu Fonseca. É um livro nacional, uma literatura nacional. Até um tempo atrás ele estava disponível no Kindle Unlimited. Então, se ainda estiver, o link vai estar aqui embaixo para você adquirir o livro de qualquer forma. Mas é uma história muito boa. O livro vai contar a história do Vini e da Isis, né? O Vini, ele era um nadador profissional, vencedor de medalha olímpica e tudo. E ele acaba sofrendo um acidente. Nesse acidente, ele acaba perdendo uma das pernas. Então a vida dele vai ter uma guinada assim total, porque o estilo de vida que ele levava vai ser um outro, mas o livro não é focado nisso. O livro é focado no pós, né? Na vida dele após isso. Não tem essa parte do trauma, de ele tentando se reconstruir, não. Ele é focado na vida dele depois que ele já meio que aceitou, já se aceitou, e ele tá seguindo em frente. E ele abre uma fundação, ele começa a trabalhar voltado para esse assunto e ajudar outras pessoas, no caso da prótese. E é uma virada assim bem interessante para o personagem. E daí vai gerar um romance, né? Ele vai conhecer a Isis numa dessas palestras, eles vão se apaixonar e o relacionamento deles vai se desenvolver muito naturalmente. É um livro sobre a vida. A verdade é essa. Esse é um livro sobre a vida, sobre relacionamento e como você vai se construindo e os problemas que você vai encontrar ao longo da vida. O meu único problema com o livro, que inclusive é o que eu falo na resenha, é que algumas coisas eu achei demais, assim. O desenrolar de tudo, eles chegam. Eu não posso falar exatamente, vocês podem me perguntar até nos comentários se você sente curiosidade, porque seria muito spoiler. Mas eu achei que alguns eventos não precisavam acontecer no momento, sabe? As coisas acontecem rápido demais. Eles se conhecem hoje, estão namorando amanhã, e assim a vida deles vai evoluindo com muita velocidade. Então eu achei, na minha opinião, que a autora ela poderia estender algumas coisas. A gente poderia ir acompanhando o relacionamento dele ser construído aos poucos e não tão instantaneamente. Mas aí é uma opção de quem escreve e por isso o livro ele não ganhou 5 estrelas. Tem algumas ressalvas também quanto ao final do livro, sobre alguns eventos que vão acontecer ao longo dele. Porém, no geral, é uma boa história que dá para nos prender e a gente fica entretido sim. Então fica também a indicação. Meu Campeão, 4 estrelinhas para ele. Minha quarta indicação é o livro Desejos de Aniversário, da autora Devney Perry. Ele vai contar a história da Pop e do Cole. Esse livro, ele vai... A Pop, ela é uma jovem viúva, ela ficou casada por muito pouco tempo. E assim, o marido dela morre após um assalto. E ele é morto durante o assalto.
E depois que isso acontece, a Poppy ela entra num estado de luto, óbvio. Ela estava muito pouco, recentemente casada, ela tinha 1 ano só de casada. Então ela fica assim extremamente abalada com a situação. Ela fica cerca de uns 2 anos assim sem conseguir fazer nada, em profunda depressão, até que o livro começa e aí já começa com ela alguns anos à frente e reconstruindo a própria vida. E o que é o desejo de aniversário, né? Antes de morrer, o marido dela tinha feito uma lista de desejos que ele queria cumprir ao longo dos anos de vida dele, né? Então ele começa escrevendo, sabe? Várias coisas. Até os meus 50 anos eu quero fazer isso, até os meus 30 eu quero isso, e ele vai colocando para cada aniversário um desejo do que ele gostaria de realizar. E vão ser coisas variadas, né? Desde comprar um restaurante para Pop até nadar numa piscina de gelatina verde. É assim. E o que vai acontecer? Ela, para tentar botar meio que um ponto final nessa história e conseguir finalmente seguir em frente, ela vai começar a realizar os desejos que ele tinha feito. Então ela vai fazer várias coisas que ele tinha escrito ali, né? E desse momento dela realizando esses desejos, ela vai reencontrar o Cole. Quem é o Cole? O Cole era um policial na época, e ele foi o policial que contou pra ela o que tinha acontecido. Ele foi o cara que bateu na porta da casa dela e falou: aconteceu isso, isso, isso. Então ele foi o portador de péssimas notícias pra nossa mocinha, né? E ela reencontra com ele e é um choque, assim, ela até não queria estar ali com ele. Porém, né, a vida acontece e ela vai reencontrando e reencontrando até que eles se tornam bons amigos. E a atração vai surgir entre eles muito forte, uma coisa assim, quase irresistível. E é muito bonitinha a forma como eles vão construir o relacionamento deles aos poucos, gente. É uma construção verdadeira. Ela precisando superar, assim, a dificuldade dela de encontrar um novo amor, de superar mesmo. E é legal ver isso acontecendo entre eles dois. É um livro muito emocionante. E qual é o seu problema com este livro, Bárbara, se você gostou tanto dele? O meu problema é que eu li o segundo livro na frente. E eu achei o segundo livro muito melhor do que esse. Esse livro ele não me emocionou da mesma forma como o segundo livro. E ainda mais porque ele tratava de um assunto tão mais pesado, eu achei que eu fosse chorar muito, tanto que eu até dei uma freada, assim, eu não vou ler imediatamente porque eu vou chorar, vou sofrer muito com esse livro. E não foi nada disso que aconteceu. Ele é emocionante, mas ele não me tocou de uma forma tão profunda, da forma como eu imaginava que ele deveria me tocar, sabe? Por estar tratando de um assunto um pouco mais denso. Porém, mesmo assim, um livro maravilhoso. O romance entre a Pop e o Cole é extremamente emocionante, muito bonitinho e muito bem construído. A Daphne fez um trabalho excelente aqui nesse livro. Porém, não é perfeito, na minha opinião. Ainda assim, eu indico a leitura dele. E por último, mas não menos importante, a minha indicação é o livro The Cheat Sheet, da Sarah Adams. Esse livro vai contar a história da Brie e do Nathan. É um romance, um clichê de melhores amigos se apaixonam. Eles sempre foram melhores amigos, só que eles viviam assim, naquela zona de amigos real, sabe? Ela sempre foi apaixonada por ele, vice-versa, ele também sempre gostou muito dela, ele é apaixonado por ela. Só que eles ficavam naquele medo, naquele receio, assim, eu dou o próximo passo, e se não der certo o relacionamento, eu vou perder a minha melhor amiga, eu vou perder meu melhor amigo, o que eu devo fazer, o que vale mais a pena? Eu encarar isso ou eu me manter do jeito que estou e ficar com ele, ficar com ela na minha vida pra sempre. Só que chega um momento em que não é o suficiente, né? E o que o Nathan vai fazer? Junto com amigos dele do time, ele vai criar um plano pra conquistar a Brie. E assim, é muito engraçado, gente, é muito fofinho. Ele é um jogador de futebol americano, ela é uma bailarina, uma professora de balé. Então, assim, são coisas que acontecem ao longo da história que vai emocionando a gente demais. Ela comete uma besteira de falar um negócio para uma jornalista, e aí eles vão ter que fingir um namoro falso, e a história vai se enrolando ali entre eles dois, e é muito fofinho. Bárbara, qual foi o seu problema com este livro? O meu problema é que, assim, eu achei que eles são enrolados até um pouco demais, sabe? Ainda mais porque entre eles dois, geralmente em histórias de melhores amigos que se apaixonam, qual é a real de tudo, né? Vai haver um despertar entre eles dois. Vai chegar um momento em que eles despertam para um relacionamento, em que eles descobrem assim, não,
Eles, geralmente isso acontece, né? Eles passam a vida inteira sendo amigos. Às vezes um já é apaixonado pelo outro, mas o outro nunca se tocou disso. E quando os dois não são apaixonados, acontece aquela virada de chave. Um belo dia ele olha para ela de uma forma diferente, vice-versa, e eles descobrem que tem algo mais ali acontecendo. Não é o caso desse livro, eles já se gostavam, mas eles tinham muito medo. E isso me incomodou um pouquinho, eles já poderiam ser felizes há muito tempo, só que eles ficaram enrolando. Então, por isso eu dei 4 estrelinhas para o livro. Porém, é uma boa história, uma excelente história e eu indico demais a leitura dele para vocês, gente. E é isso, galera. Essas são as minhas indicações nesse Dicas da Bá de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que cada um desses livros interesse vocês de alguma forma. A resenha de todos eles está lá no blog. Se tiver aqui no canal também vai estar linkado. Eu vou deixar o link de tudo aqui na descrição desse vídeo, como também o link de onde vocês podem comprar. Vocês comprando os livros ou qualquer outro item através do link, vocês vão estar ajudando o canal a crescer, o blog a crescer cada vez mais. Beleza? Lembrando também, você que ainda não é inscrito aqui no canal, ó, clica no botãozinho vermelho, no sininho e ativa as notificações. Segue a gente nas nossas redes sociais e nós temos um clube de leitura. Vai lá no nosso clube de leitura, o Clube de Leitura Garotas Entre Livros, ainda dá tempo de participar do livro da leitura coletiva do livro que tá rolando por lá, que é O Príncipe Cruel. Vai lá participar, conhecer, é no Telegram, se inscreve e vamos com a gente participar, certo? Segue a gente nas nossas redes sociais, em breve eu tô de volta com muito mais pra vocês e eu aguardo todo mundo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau!